Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Acesse o nosso site para saber tudo sobre o nosso programa, futura.org.br/Conexão Futura, e você encontra os nossos episódios mais recentes, pode compartilhar nas suas redes sociais e muito mais. E hoje é dia para discutirmos o mundo do trabalho e das profissões. Pois é, no dia 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores foram às ruas da cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, e provocaram uma grande greve geral para reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada de 13 para 8 horas diárias. A manifestação gerou conflitos com policiais e resultou na morte de alguns trabalhadores. Desde então, o 1º de maio marca as homenagens aos trabalhadores em diversas nações, inclusive aqui no Brasil. Foi nessa data que o então presidente Getúlio Vargas anunciou a criação do salário mínimo e da Justiça do Trabalho e também sancionou uma das legislações mais populares no nosso país até hoje, que é a consolidação das leis trabalhistas. Mais de 70 anos depois, a famosa CLT ainda é a base para regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. E hoje muito é discutido sobre a necessidade de adaptar essa legislação às diferentes realidades existentes no nosso mundo do trabalho atual. Essa, então, é a pauta do nosso programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, a Juliana Abrax, que é professora da FGV Direito Rio. Bem-vinda, Juliana, mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo jóia, eu que agradeço. Obrigada. Beleza. E também conosco aqui no estúdio está o Bernardo Kocher. Ele é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Bem-vindo, Bernardo. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Boa tarde. E você em casa também é nosso convidado, como sempre, para acompanhar nosso bate-papo aqui e refletir sobre como a legislação afeta o seu dia a dia aí como trabalhador brasileiro. Quero já começar passando a palavra ao Bernardo, que pesquisou a história do 1º de maio. Eu fiz um breve resumo aqui. Agora, Bernardo, para o trabalhador comum no país, há meio que um consenso e muita desinformação, até achando que o 1º de maio é o dia do trabalho no mundo inteiro, que a gente sabe que tem países que comemoram em outra data, e que a nossa legislação também seria aplicada em diversas partes do mundo. A gente sabe que a nossa legislação é bem específica e tem muitos direitos que o trabalhador brasileiro tem garantidos aí por lei que não existem também em outras partes do mundo, né? O 1º de maio, como você bem ressaltou, surgiu em 1886, na manifestação em Chicago, teve desdobramentos, oito manifestantes foram presos, líderes foram presos e depois condenados e passaram por um processo judicial viciado e depois alguns morreram na prisão e em 1890 foi consagrado na Europa o dia 1º de maio como de luta pela jornada de trabalho de 8 horas. Então, de 1890 até os anos 30, até o início da Segunda Guerra Mundial, o dia 1º de maio em toda a Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, onde eu pude estudar no Rio de Janeiro, em alguns momentos era um dia de guerra civil, né? Entre capital e trabalho. Era um conflito aberto, a reivindicação posta, as legislações até que foram surgindo nos anos 20, nos anos 30. Lembremos aqui o governo da França, das frentes populares, que institucionalizou não só a 8 horas de trabalho, mas também direito de férias e outros direitos. Mas a Segunda Guerra Mundial veio a arrebentar com isso, né? Veio a colapsar essas manifestações. Mas, do outro lado, também aqui no Brasil, onde é muito típico e muito característico, o Estado absorveu a manifestação e a clássica transformação do dia de luta para um dia feriado, como é desde então, e a mentalidade coletiva, nosso senso comum, apenas apreende o dia 1º de maio como um dia de feriado. O dia do descanso, o dia da festa, dos shows em praça pública, esquecer um pouco da reivindicação. Dia do trabalho, né? E o presidente Getúlio Vargas foi muito hábil, ele cooptou, reprimiu a liberdade sindical, transformou os sindicatos em entes estatais, dependendo da legislação trabalhista, né? Inclusive, existe um militante anarquista, Edgar Leonhardt, que falava, não, quando eu cheguei nos anos 30 para ir no sindicato, parecia uma repartição pública cheia de carimbos, e não era assim. Antigamente, o sindicato, você ia no cartório, registrava os estatutos, pronto, você tinha um sindicato. E o presidente Vargas fez a unicidade sindical
sindical, fez também a carteira de trabalho, uma série de elementos importantes para a regulação do mundo do trabalho, mas, de qualquer forma, o símbolo 1º de maio foi tomado da autonomia dos movimentos sindicais, do movimento operário, e passou para ser coordenado pelo Estado, uma reconstrução, né, muito simbólica. Eu lembro aqui um outro fato também muito importante, que o presidente Getúlio Vargas promovia as comemorações de 1º de maio no estádio do Vasco da Gama, recém-construído, e no estádio todos são postados em forma circular, de uma forma homogênea, para cancelar o discurso de luta de classes, que era muito comum nos anos 20 e 30, no dia 1º de maio principalmente. Então, o 1º de maio prestou um grande serviço à classe trabalhadora e realmente consolidou os direitos trabalhistas. Ele ajudou muito, né, e trouxe à luz o direito trabalhista, que foi universalmente reconhecido em todos os países capitalistas, né? Aí, a partir desse momento também, com a CLT sendo sancionada aí por Getúlio Vargas lá em 43, essa legislação, na verdade, é uma das poucas que a gente vê de fato o brasileiro se apropriando, né? Que todo mundo conhece muito bem, sabe dos 30 dias de férias, sabe do 13º. Aviso prévio. Aviso prévio para poder ser emitido, a questão, enfim, do direito. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, que foi um pouquinho antes, acho que foi 41, 42, né? Foi antes da CLT existir, foi naquele período ali em que a legislação foi sendo construída. Como é que você vê a questão dessa aplicação do direito até hoje, né? A gente sabe que é muito bem conhecida, disseminada, difundida a legislação, mas o trabalhador muitas vezes não se vê enquadrado tão bem, né, nesse meio do ambiente que a gente percebe hoje em dia das relações das empresas. Como é que você vê a necessidade de discutir a atualização um pouco dessa legislação, Juliana? Na verdade, Cristiano, eu acho que há algumas lendas também, e há muita coisa para ser alterada, e eu acho que principalmente, aí o professor Bernardo falou bem, no âmbito coletivo. Eu nem acho, trabalhando há mais de 20 anos com a CLT todos os dias, eu não acho a CLT absolutamente defasada e retrógrada como as pessoas acham, porque ela dá uma base mínima na legislação. O que eu acho aí sim muito importante, e a gente tem agora o atual presidente do TST nas suas entrevistas recentes, reforçando sempre isso, a gente precisa de uma flexibilização dessa mesma lei que é base, que é mínima. Em que sentido? No sentido que você acabou de dizer, nem sempre aquela legislação estatal, imperativa, ou seja, obrigatória para todos os trabalhadores, ela vai se adaptar para uma realidade específica de uma região, de um tipo de trabalho. Você imagina, o bancário pode ter um tipo de cenário que o metalúrgico não tem, que o advogado não tem, que o operário da construção tem outra, e para cada região do nosso país, horários de trabalho, práticas locais, costumes. Então, eu acho que realmente, se a gente tivesse um movimento sindical forte, e aí o professor falou bem, quando você traz o sindicato para o Estado, garantindo unicidade, garantindo a contribuição sindical obrigatória, então você não tem concorrência entre os sindicatos. Desde a Constituição de 88, nós já não temos esse sindicato tão atrelado ao Estado. O sindicato ele é muito mais autônomo e livre. O máximo que nós temos de imposição estatal é respeitar a unicidade. O que significa isso? Para cada base territorial, que é no mínimo de um município, você vai ter apenas um único sindicato daquela categoria. Só vai ter um sindicato dos bancários na cidade do Rio de Janeiro. Isso está garantido. E ele também tem garantido o desconto de um dia do seu salário para aquele sindicato por ano. E isso dá conforto para o sindicato. Então, se a gente tivesse um movimento sindical sério, sem esse conforto, para os sindicatos podendo ter que ir à luta, realmente angariar os seus afiliados por um bom serviço, e a justiça, por sua vez, prestigiando os instrumentos coletivos que fossem negociados, eu acho que a gente teria uma ótima saída para exatamente isso que você chamou de adaptações na legislação. Não é mudar, acabar com a CLT ou tirar a CLT não vejo de essa vigor, necessidade. na verdade é um direito já que está aí, todo mundo muito bem conhece, como eu disse, e é uma base, como a Juliana mencionou aqui, é um primeiro degrau que todo mundo já sabe que está ali, que não vai perder aquele direito. Agora, algumas discussões e flexibilizações podem ser necessárias. Permitidas para aquela categoria. Nós estamos vivendo isso no momento, né? Porque nós estamos num momento difícil empresarial. Então, você vê, nós tivemos a Lei de Proteção ao Emprego, né? Que é uma lei que autoriza a redução de jornada, a redução de salário, né? Enquanto a empresa mostra que ela está numa condição financeira negativa. Nós temos uma série de suspensões de contrato de trabalho. Nós temos férias coletivas. Então, nós temos vários movimentos
instrumentos. Nós temos negociação de demissão em massa. Nós temos PDV, Programa de Demissão Voluntária. Tudo isso que surgiu depois da primeira publicação da CLT. Que é para adaptar empresas em momentos difíceis e o sindicato parceiro enxergando que naquele momento é preciso dar um passo atrás para reestruturar. Então, eu acho que isso seria o mais interessante no momento para a gente. Agora, para isso a gente ter sério, a gente não pode ter a justiça rasgando esses instrumentos coletivos, porque senão a gente tira toda a liberdade de negociação do sindicato. Claro que se houver demonstração, Cristiano, de um vício, imagina, um vício de vontade, imagina até situações mais excepcionais, uma corrupção, um sindicato que não teve as legitimações de representatividade para negociar um instrumento. Claro que o judiciário tem que intervir, mas não tendo essa demonstração, tem que ser respeitada a vontade daquela categoria, que foi uma assembleia que votou e topou que naquele curto período de tempo a lei CLT básica fosse afastada para ser regida aquela categoria por um outro instrumento que o sindicato negociou. Vou aproveitar que antes de a gente passar para um próximo tópico, eu só queria ouvir uma reflexão do Bernardo em relação aos sindicatos. Enquanto a Juliana falava aqui da importância dos sindicatos junto às categorias e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes muitas categorias não se sentem representadas pelo seu sindicato. Eu queria só uma avaliação sua em relação a isso, Bernardo. Já teve uma importância fundamental o sindicato mais atrás, aí teve esse avanço de o Estado incorporar um pouco mais, talvez nesse momento se perdeu aí do trabalhador comum que está lá no dia a dia se ver representado no seu sindicato? Na realidade, a questão sindical, em nosso ponto de vista, ela é muito reflexo da capacidade de formar uma identidade coletiva da classe operária. Né? O sindicato é uma expressão disso. Né? E essa capacidade de formar essa identidade coletiva, ela é formada no processo de trabalho, ela é formada também na democracia né, política, e ela nesse momento, ela está se perdendo, se esvanecendo, por N motivos. Né? Há um profundo desemprego. O processo de industrialização se transformou muito nos anos 80 e 90. Você vê que a maioria das coisas, produtos industriais de consumo que nós utilizamos, vem da Ásia. Então, isso se esfacelou um pouco e o desinteresse pelo sindicato, pela vida associativa, é uma marca de toda a classe trabalhadora. Não só o desinteresse na vida sindical é muito forte, mas também a gente percebe, isso é histórico, que junto com aquele movimento que nós falamos de formar os sindicatos, os direitos, também vieram os partidos trabalhistas, não revolucionários, sociais-democratas, trabalhistas, socialistas. E o trabalhista inglês, ele foi desde o seu início, nos anos 90 do século XIX, até os anos 70 do século XX, a cada eleição ganhando mais votos, mais votos, mais votos. Ali ele começa a decair, começa a perder votos, Então, é o signo da crise do processo de trabalho altamente concentrado, né? O desemprego estrutural, como os economistas chamam, e isso leva ao desinteresse, um pouco ao ceticismo da questão sindical. Então, eu vejo com muito cuidado essas modificações que são propostas, porque eu creio que também deve-se, de um lado, também tentar explorar essa perda de identidade coletiva, burlando a legislação trabalhista, burlando direitos e construindo um mercado de trabalho ainda mais desfavorável à classe trabalhadora. Então, eu vejo com muito cuidado esse momento de modificações, elas se anunciam, elas estão presentes no Brasil nesse momento, mas eu acho que a gente não deve abrir mão de direitos trabalhistas básicos e a CLT deve ser mantida. Modificações possíveis, mas nunca abrir mão de direitos. Eu acho que o processo de negação de direitos é muito grave, porque todos nós vivemos o trabalho, né? Então, por isso que ela é tão popular, a legislação trabalhista, porque todos se relacionam com ela, sabem que faz parte do seu dia a dia e vai definir aí a sua qualidade de vida, seus planos, sua família e tudo mais. Agora, um dos pontos que tem muito vem sendo discutidos no país é a questão da terceirização. Inclusive, recentemente o IBGE divulgou uma pesquisa que levou em conta aí só as contratações das prefeituras do nosso país e está lá um número bem claro e bem grande, que é 85% dos municípios levam em conta e contratam trabalhadores terceirizados. Isso só para dar um dado aí em relação às administrações municipais, mas a gente sabe que aí no setor também privado e mesmo os governos estaduais, federais também tem toda uma questão de absorver trabalhadores terceirizados. Nesse momento que a gente vive agora de crise, desemprego em alta no país, pode ser uma opção também para que os trabalhadores não fiquem aí também sem uma oportunidade de trabalho.
Queria ouvir de você, Juliana, em relação a essa reflexão e esse debate que está bem acalorado em relação à questão da terceirização do trabalho no nosso país, né? Como é que você vê isso? Esse é um outro tema que eu acho que às vezes as opiniões são feitas de quem não conhece muito a legislação, que é difícil, e o projeto de lei no particular. Porque o projeto de lei que foi aprovado no Congresso, na Câmara, e agora é pendente de aprovação no Senado, para quem conhece o direito trabalho a fundo, se você for ler, porque o que se divulga na mídia é, meu Deus do céu, vai poder terceirizar atividade e fim. Então, o que é isso, né? O que é o mote de todo o projeto, de todas as críticas das centrais, de todas as pessoas que vão ao noticiário, como é que pode terceirizar a atividade e fim, que é a atividade básica, primária daquela empresa, né? A sua espinha dorsal. O projeto, apesar de autorizar a terceirização da atividade fim, ele é absolutamente vantajoso para os trabalhadores a partir do momento que ele impõe uma responsabilidade solidária. O que é isso, Cristiano? Hoje, se uma empresa terceiriza uma atividade, pensa na vigilância, numa limpeza. Aquele trabalhador de serviços gerais, ele vai ajuizar uma ação contra a sua empregadora e também contra a contratante da sua empregadora. Mas essa contratante só paga alguma conta na justiça se a sua empregadora não pagar. Então, é uma segunda responsabilidade. Primeiro, você executa a sua empregadora direta e, se ela não pagar, você vai até o ente contratante. Com o projeto de lei, já não tem mais isso. Há uma solidariedade. Eu posso executar ao mesmo tempo ambas. Outra questão muito interessante que as pessoas não comentam, porque é técnico. Se permitir a terceirização na atividade fim, o trabalhador terceirizado terá que sofrer isonomia de direitos. Hoje nós não temos isonomia. Hoje, por exemplo, um contratante de um vigilante, para os seus empregados direto, ele pode ter ticket, plano de saúde, previdência privada. E o vigilante, que é da outra empresa, não tem. No projeto de lei vai ter isonomia, paridade de vencimentos, de benefícios, de enquadramento sindical. Hoje, quem conhece terceirização sabe que um grande problema é que o terceirizado, como o professor Bernardo disse, ele não tem identidade coletiva. Ele não pensando tem... no dia a dia das pessoas, né? Como você disse, o caso do vigilante que está lá, ele vai todo dia para o mesmo local, onde todo o grupo dos trabalhadores da empresa que prestam essa atividade fim, na verdade, sei lá, se uma universidade, por exemplo, os professores vão lá, dão aula todo dia, o vigilante está lá, ou o cara que cuida da limpeza está lá também, todo dia no mesmo espaço, mas não tem os mesmos direitos garantidos. Não tem. E o projeto de lei, apesar dele flexibilizar nesse conceito hoje tão retrógrado, isso sim retrógrado, o que é atividade fim, o que é atividade meio. Para determinadas empresas específicas, você consegue enxergar, mas para grandes multinacionais, grandes conglomerados... Com milhares de atividades paralelas. O que é minha atividade fim? Você lê os objetos sociais das empresas, elas fazem atividades de A a Z. Então, eu acho que o projeto nunca para sacrificar direitos, para precarizar. Isso eu sou totalmente contrária sempre. Mas o projeto não visa a isso. O projeto visa dar mais isonomia para o trabalhador terceirizado. Hoje, supondo um exemplo, se um trabalhador que é terceirizado e percebe que está sendo lesado em relação, por exemplo, à hora extra, que a gente sabe que é uma questão que está aí também, muita gente tem uma carga horária e acaba trabalhando muito mais no dia a dia. E o trabalhador hoje, ele se é terceirizado, ele pode pedir alguma reparação aí junto à justiça, tem que ser para a sua empresa ou para a empresa onde ele está trabalhando? Ele tem necessariamente que ajuizar uma ação contra a empregadora dele direta e a empresa contratante da empregadora. E como eu disse, essa empresa contratante, que às vezes é mais poderosa, tem mais recursos financeiros, ela só vai pagar alguma coisa na justiça na hipótese da empregadora direta não pagar. É um benefício de ordem que existe. Então, no projeto de lei, se aprovado, nem vai existir isso, porque vai haver essa solidariedade. Então, há pontos de difícil aceitação, mas no todo, na leitura do instrumento, ele não é desfavorável aos trabalhadores. Professor, muitos pesquisadores acabam mencionando que a legislação vai atrás do movimento social, né? Uma movimentação, por exemplo, do mercado de trabalho, e aí precisa lá na frente vir a legislação para validar aquilo que já está acontecendo no dia a dia. Em relação à terceirização, seria um caso como esse? Como é que você avalia? Bom, a terceirização ela surge com essas transformações industriais que nós falamos aqui e o gigantismo das indústrias, que não tem demanda constantemente, mas eu vejo que esse processo ele ameaça sim o direito dos trabalhadores, ameaça porque expõe várias situações que não são pertinentes ao mundo antigo, de presença de constante na empresa, coisa e tal. Imagina agora você tem que processar 2 empregadores, é difícil processar um. Né? E agora tem que processar 2, com a lerdeza da justiça, com os artifícios
jurídicos que se colocam na vida do trabalho. Aqui o sindicato perante a duas empresas grandes, uma terceirizada e uma empresa, é muito mais frágil, muito mais difícil, muito mais demorado. Uma vai alegar uma coisa, outra vai alegar outra coisa. Então eu vejo com muita preocupação esse processo a generalização desse processo de terceirização, porque se o processo antigo não vale mais, por que está sendo transformado, contratar uma subcontratadora para atividades fins? O projeto fala em atividades fins. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Acho isso muito... as estatísticas que eu tenho observado na imprensa mostram que a incidência de acidentes de trabalho, a incidência de desemprego, a massa salarial... Veja bem, uma empresa contratante, quando contrata uma subcontratadora, ela vai passar para essa subcontratadora uma parte que poderia ser paga diretamente ao salário do trabalhador. É mais um custo no processo de trabalho. Então, eu sei que a prática vai ser diferente dessa legislação. Então, eu vejo com muita crítica essa disseminação desenfreada da terceirização do mercado de trabalho brasileiro. Agora, a gente sabe que frente a essa crescente nos dados que a gente tem percebido nos últimos anos após essa crise econômica, que tanto se fala por aí, né, que o país de fato está com índices altos de desemprego, principalmente. A gente sabe que uma questão que tem avançado é, por exemplo, a legislação para defender o microempreendedor, né? Essa é uma legislação que, de fato, tem trazido benefícios. Como é que você avalia, Juliana, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, agora pode prestar sua conta, que também dá uma possibilidade aí do pequeno querer e poder ter uma garantia legal. Pois é, mas você vê que na área trabalhista isso não é difícil, porque essas microempresas, empresas de pequeno porte, elas são obrigadas a cumprir todos os direitos trabalhistas da mesma maneira. Então, isso também é uma questão muito cobrada, né? E hoje, cada vez mais. Se a gente parar para pensar que o empregador doméstico hoje, depois do I-Social, que entrou em vigor em 1º de outubro, ele hoje tem uma carga de trabalho que eu digo de gestão, quase que empresarial, né? Quem já acessou o site do I-Social sabe a dificuldade que é uma visão empresarial, prazos para notificações, não que as domésticas não tenham que ter direito, tem todos aqueles direitos, mas a maneira de instrumentalizar é difícil. Então, no caso do microempreendedor, da empresa de pequeno porte, do ponto de vista trabalhista, não há uma legislação específica para elas. Se elas empregarem empregados, elas têm que cumprir exatamente os mesmos direitos. Uma outra coisa que a CLT flexibiliza, a microempresa pode negociar diretamente com o trabalhador, mas quase nada, Cristiano. E todos os direitos trabalhistas, os encargos, tudo isso é idêntico para a empresa pequena e para a empresa grande. Então, esse é um requerimento mesmo que se faz de ter uma facilitação dessas empresas pequenas que não tem nem gente suficiente para gerir toda uma carga administrativa da burocracia trabalhista e previdenciária. Pensando, por exemplo, né, uma empreendedora que começa a fazer bolos para vender para fora e contrata uma ajudante, ela vai ter então que passar pelo mesmo processo que uma indústria multinacional que contrata os operários para produzir carros em larga escala no país. Então, exatamente igual. É um problema grave que a gente tem que pensar, na verdade, em como também facilitar um pouco mais, desamarrar um pouco essa burocracia que a gente sabe que acaba aí sempre, né, prejudicando quem está começando, os pequenos, na verdade, quem tem aí uma geração menor de renda. Então, temos que repensar sobre isso também. O nosso tempo aqui já está quase no fim. Uma aula aqui sobre o presente, o passado e o futuro da legislação trabalhista no país. Só para a gente encerrar, eu queria uma conclusão. Então, como é que você vê essa questão das mudanças? A gente está num momento aí muito conturbado na história do país em relação à política, em relação à economia, mas em relação ao trabalho, o brasileiro se apropriando da sua legislação. Como é que você tem como tentar projetar aí como a gente tem desenvolvido, como vai ser a relação do brasileiro com o trabalho daqui para frente, professor? Olha, o nosso mercado de trabalho está muito conturbado por falta de empregos, a crise, né? As transformações que eu fiz referência agora há pouco. Então, eu acho que a única solução que eu vejo para o emprego não é a mudança de legislação no meio de uma crise social, inclusive. É uma política de crescimento econômico, uma política que valorize a produção, o investimento. Aí esses problemas da burocracia vão todos ser, como aqui citados, serão equacionados, né? O problema é que a nossa política macroeconômica valoriza muito o financeiro. E nessa discussão, cortar custos de qualquer forma, de qualquer jeito,
parece ser uma boa solução. E aí é que eu vejo a minha crítica à terceirização, que ela é feita nesse ambiente, né? Porque ela é feita para cortar custos, para dar vazão a uma grande fluxo de riqueza que é drenado para o setor financeiro e também para o exterior, através de uma série de mecanismos. Então, eu creio que o nosso foco para reconstruir um mercado de trabalho, digamos, sadio, um mercado de trabalho que atenda às necessidades da população, é voltar para uma política de desenvolvimento, de industrialização, de ciência e tecnologia, de educação maciça, né? E sair desse jugo financeiro. Bacana. E também, quem sabe, a gente pensar aí numa discussão mais ampla dessa possibilidade de nova legislação, Juliana, de o brasileiro também se apropriar, assim como se apropriou da CLT, se apropriar do debate agora, já que está se pensando em mudar, então vamos todos discutir, de fato, conhecer quais são as propostas que estão sendo feitas. Perfeito, né? Perfeito. Muito bem. Então, para o nosso programa de hoje, o tempo já acabou. Tenho que encerrar aqui agradecendo, então, Bernardo e Juliana pela presença. Muito obrigado por ter participado do Conexão de hoje. Valeu. Você de casa aí, trabalhador ou não, parabéns pelo dia e um abraço para você. Fique ligado aqui, de segunda a sexta tem o Conexão na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite. Você nos encontra lá no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.